Eu vou ler os números pares e a igreja, por gentileza, lê os ímpares, amém? Para o presbítero Cláudio vai encontrar, Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para servirmos da adoção, para si mesmo, segundo o planetário clássico de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, de tornar e congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Antes de nós orarmos, agradecendo ao Senhor Deus, queridos, você sabe o significado da palavra fenecer? A palavra fenecer? Hã? Ok, morrer. Observei aqui, achei tão... Nunca... Aí eu fui no Google, né, para me pesquisar, que eu fiquei curioso para saber qual é esse nome aqui, né? Fenecer. Significa morrer, acabar, terminar, né? E aqui está dizendo, ó, quando o sol brilhar em qualquer lugar, nós precisamos de Jesus. Aí vai dizer, quando escurecer, tudo acabar, tudo morrer, tudo terminar, tu precisas de Jesus. Forte, né? Louvado seja Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer, meu Pai. Obrigado por esse momento, por nós termos esse privilégio de estar na tua casa, Senhor. Continua conosco, continua abençoando o professor, Senhor, desta manhã. Senhor da glória, que a palavra, Senhor, os ensinamentos desta manhã, Senhor, possa ir profundamente no nosso coração e que nós venhamos guardá-la, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ser com cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Queridos, amados irmãos, saúdo a todos vocês, essa gloriosa igreja, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa manhã, no qual, por causa aí dessa pandemia, tudo está basicamente desorganizado, mas Jesus é tão bom e piedoso para conosco que mesmo desorganizado Ele abençoa. Amém. E não é porque é desleixo nosso, Jesus sabe, mas é porque também homens ímpios operacionalizam coisas desta existência. Mas deixando os maus com sua maldade, vamos agora nos alimentar da palavra de Deus. Efésios 1, 4 a 12. A título de começo, os irmãos sabem que eleição e predestinação, para quem já acompanha um pouco mais sobre certos debates teológicos, tem suscitado, enfim, simpósios, teses, reuniões de diferentes denominações para
saberem, afinal de contas, o que é isso. A visão de determinados teólogos é certa? Não. Discursos ou discussões também, elas são úteis até um determinado ponto. Porém, que a Escritura, ela passa, e nós devemos, assim, acho que na verdade é um cuidado que às vezes a gente tem esquecido, é de não irmos além do que está escrito. Eu noto algumas coisas, eu ouço algumas pregações, eu noto alguma extrapolação. Eles misturando um pouco de tese com o que diz a Escritura. Pegar, isola um versículo, pá, em cima é fácil. O difícil mesmo e o correto é você construir pelo contexto bíblico. Então, eleição e predestinação, eles colocam, alguns teólogos colocam como uma coisa irrestrita, que abrange tanto salvos quanto perdidos. O contexto bíblico não diz isso. E é isso que vamos estudar essa manhã, uma lição importante, até mesmo para não cairmos na confusão de determinadas falácias que tem por aí. Não estou desrespeitando denominação alguma, estou falando apenas com relação à questão de falácias. Porque acontecem muitas. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Ponto primeiro. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. 1. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito, antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo sua presciência. 2 pontos aqui interessantes. A Bíblia, ela coloca que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, não porque Deus escreve uma espécie de roteiro e dá a cada um de nós. Aí, olha, você vai ser assim, assado, aí eu te resgato e você vem. Não é dessa maneira. O universo não é um estúdio de TV ou de cinema. Mas ainda tem gente que acredita nisso. Pior que isso, só uma heresia mormon dizendo que Deus fez com que a humanidade caísse para que ele fosse glorificado. Meus irmãos, o sentido da predestinação é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque qualquer um que crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo não vai para o inferno. Não se torna um perdido. Ele se torna um achado, um encontrado. Agora, tem gente que vai
em determinados devaneios pagãos e colocam coisa que não tem nada a ver com o contexto da Escritura Sagrada. E vejam, quando Deus ele coloca o termo de predestinação, o contexto bíblico fala para a questão da salvação. Você nunca vê esse termo predestinação a aqueles que são condenados. E isso é importante para a gente compreender que a predestinação que Deus dá é para aqueles que abraçam a Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador. Não porque escreveu um roteiro. Tendo estabelecido isso, vamos continuar. Deus predestinou quem? A todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, quer dizer que, nem por essa linha de raciocínio, eu entendo que Deus predestinou a igreja, né? Exatamente isso. E para mim ser um salvo, eu tenho que ser a igreja, não é isso? Exato. Então, só pegando um gancho do irmão, então o que é que acontece? Outro estereótipo que também tem, placa de denominação. Olha, você só é predestinado a ser salvo se você vier para cá, ou se você vier ali, ou se você vier acolá. Isso só ajuda a confundir a mente das pessoas. Aliás, eu vou me permitir a dizer uma coisa para os irmãos, é de que eu conversei com meu filho acerca disso. Às vezes ele fica, pai, mas é tanta coisa, é tanto dizendo isso, aquilo, aquilo outro. Eu ensinei para ele 2 verdades bíblicas sólidas. Vocês podem, não também sabe da Escritura, vai saber o que eu vou falar agora. 2 verdades sólidas. Primeiro, ir diante do trono da graça. E por que o trono da graça é importante? Os irmãos acho que já assistiram muito da escola dominical comigo, mas eu vou repetir mais uma vez. É porque dela vem o socorro de Jesus. Tem gente que, meu Deus do céu, eu não sei por que essa fixação em querer viver um comercial de margarina. Sabe o comercial de margarina? Todo mundo é feliz, todo mundo é alegre, ai, coisa linda. E botam uma fachada ao invés de ir e jogar o seu, literalmente mesmo, e jogar o seu coração diante do trono da graça e dizer, Senhor, eu estou com essa dificuldade, eu estou com esse pecado, tem misericórdia de mim. Tem gente que é obcecada por aparência. Sabe, não posso demonstrar que eu sou fraco, não, senão vai pegar para mim na igreja. E aí se preocupa tanto com o status quo, que o relacionamento com Cristo vai sendo ignorado. Segundo ponto que eu expliquei para ele. Discernir o bem e do mal é através da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Só que sabe o que acontece? É por isso que eu falo que é perigoso e além do que está escrito. Tem gente que pega a tese de um, tese de outro, pensa que é Bíblia e coloca. Meus irmãos, observações e costumes são uma coisa, doutrinas são outras. Mas a Bíblia Sagrada fala de que a gente tem que ter bons costumes, ok. Mas bons costumes baseados na doutrina, não é em axologia. Tem gente que vai e diz o seguinte, isso não é pecado, não tem nada a ver. A Bíblia fala que tem a ver e que vai gerar destruição. Por outro lado, tem gente que acha que tudo é pecado, é uma hipersensibilidade espiritual. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E aí acaba pecando. Por isso, o que Deus ele diz para Josué? Quase ninguém repara nisso. Josué, não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Permanece na palavra. Reflete na lei.
Agora tem gente que fica inventando teologia, sei lá, ó. Quando uma não tem visagem, o outro blasfema do Espírito Santo. É uma coisa de louco. Por isso que tem gente que fica atentando para algumas mensagens, se desvia. Ah, não acredito mais em Jesus. Por quê? Ah, porque fulano disse. Quer dizer que fulano é mais importante que a Escritura. Ah, meu Deus do céu. E meus irmãos, se vocês lerem, quando vocês chegarem em casa, né, vocês lerem, o capítulo 4 de Hebreus, o capítulo 5 é a realidade da igreja, hoje. Porque tem gente que pega e a gente tem que ficar ensinando sobre o que Jesus ele fez, porque não estão fazendo força para aprender. Ah, porque houve aquele, houve esse outro. Então, parte da confusão e parte também da fraqueza espiritual de alguns dentro da igreja se dá por isso. Eles estão alimentando o quê? Vamos lá, vamos colocar o seguinte. O que é mais nutritivo? Correto? Um fast food aí qualquer? Tem até um fast food aí que fez apologia aí, colocando uma criança para falar coisa que não deve, né? Mas enfim, você vê, até eles estão dando para o quê? A gente come aquela coisinha gostosa, mas não é nutritiva. E ainda estão querendo colocar a ideia também, que não é nutritiva, né? Mas é uma desgraça que parece saborosa. Isso se chama sofisma mesmo. Sofisma vem de sofismo, no qual Sócrates enfrentou os sofistas. Os sofistas são aqueles que vêm da palavra sofisticado, ao qual simplesmente algo que na superfície parece verdade, mas quando a gente vai começar a refletir, a gente descobre a mentira. Então o que acontece? Licença. Tem irmãos, e voltando agora para a lição, acha que predestinação é porque Deus escreveu o roteiro e pronto. Tem gente que insiste nisso ainda. Sabe o que acontece? O efeito disso é relaxamento espiritual. Estou salvo mesmo. Haja o que houver, faça o que eu faça. Estou na boa. E não é dessa maneira. Uma verdade ao qual também nós precisamos estar atentos é o seguinte: Deus não está interessado em você bater ponto espiritual na igreja e tratar a igreja como se fosse uma coisa trabalhosa. Ah, vou ter que ir pro culto. Deixa a vida. Logo hoje que eu queria ver aquele negócio, não sei o quê. Por isso, meus irmãos, uma frase interessante, eu acho que, eu não sei se fora, esqueci o nome do pregador, mas a frase é interessante. Salvação é quando Jesus tira você do mundo. Santificação é quando Jesus tira de você o mundo. É quando naquele processo a gente já vai começando a descobrir algumas coisas, a não ter prazer mais naquilo, a não gostar mais, a se afastar. Você se afasta de amizades ruins porque aquilo não faz mais parte do seu coração, porque Jesus está transformando o seu coração. A santificação é um processo, sabe? É um processo. A gente vê isso em vários personagens da Escritura Sagrada. Por exemplo, Isaías. Isaías era um homem religioso, mas ele não era perfeito diante de Deus. Mesmo assim, Deus quis pegar o profeta, pegar aquele fariseu e fazer um profeta, um fariseu convertido, né? Por isso que ele fala, sabe qual era o defeito de Isaías ali? Era ficar falando da vida dos outros. Aí, mas meu irmão, de onde você está depreendendo isso do texto? É quando Isaías vê a glória de Deus, pensa que é um juízo divino e ele diz: ai de mim,
que eu sou um pecador de impuros lábios que habita no meio do povo de lábios impuros. A gente não peca pela boca. Então o que é que aconteceu? Veio o anjo com Atenaz e tocou. E Deus disse: está purificado o teu pecado. E tem vezes que Deus faz assim, ó. Pronto, acabou. Esse é o problema, meu filho. Para. Outras vezes, Deus precisa fazer um processo de curto a longo. Mas você sabe o que é mais importante? E aí que vem o trono da graça. É que quando você vai diante do trono da graça, você está protegido por Jesus, porque o doutor Jesus está tratando do seu coração. Tanto é que no tempo oportuno, você é libertado. Amém? Voltando para a lição, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. E se torna uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Veja o seguinte. O ser humano, no seu todo, mesmo até os mais pagãos, eles têm uma tendência a acreditar que boas obras elas salvam, porque traz a ele uma consciência tranquila. Veja bem, consciência tranquila. Porém, teses como a dos gregos diziam o seguinte, de que quando o ser humano ele erra, ele tem que procurar buscar acertar para melhorar a sua própria natureza. Você tem, por exemplo, o budismo, que diz que o ser humano ele só pode contar com ele mesmo para conseguir chegar ao nirvana, quebrar o samsara. O que é nirvana? Nirvana é como se fosse a versão deles do céu, da iluminação completa, absoluta. E o samsara seria o ciclo de reencarnações para isso. E o ser humano só pode contar com ele mesmo, não há Deus ou deuses que possam ampará-lo nesse momento. Porém, o que Jesus ele provou? Temos a era da inocência que fracassou porque Adão pecou no jardim do Éden. Temos a era da consciência que fracassou porque veio o dilúvio e destruiu a humanidade. A época da lei dos homens, do governo humano, fracassou por causa da Torre de Babel. Veio Abraão, a aliança Abraão, veio Moisés, a lei fracassa e vem Cristo para dar o sucesso definitivo. Ah, mas Jesus fracassou por isso, por aquilo outro. Ei, não confundir o escândalo dos outros com o que Jesus ele fez. Mesmo porque o que Jesus ele fala importa que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Jesus ele obtém sucesso na cruz do Calvário porque ele é capaz de transformar a vida de qualquer homem. O fracasso está no homem porque ele não quer ouvir a voz de Deus.
e se converter do seu mau caminho, e se converter dos seus pecados. Mas o que tem a ver predestinação e eleição dentro desse contexto que o irmão está falando? Tem a ver porque a predestinação e a eleição são para aqueles que estão salvos, sob o processo de santificação. Quando a pessoa ela quer se tornar santa, ela quer se abster das coisas do mundo, não por uma ideia crônica ou por uma hipersensibilidade, mas para agradar ao seu Senhor, para agradar ao Senhor Jesus. Não é que ela tem medo do inferno, mas é porque ela quer abraçar o céu, porque ela quer abraçar Jesus, porque ela quer ser um sucesso diante do seu Senhor. Alguns intelectuais não compreendem isso. E agora, pasmem uma ironia ao qual eu descobri ontem ou anteontem. Vocês sabiam que, enquanto às vezes nós aqui da escola dominical, as escolas dominicais estão esvaziando, você já tem escola dominical para ateu? Piada? Não é. Pessoas que não queriam acordar cedo de jeito nenhum no dia de domingo, agora estão levando seus filhos para aprender o que é ateísmo, para ter uma pretensa mente crítica. Só que eles disfarçam isso mesmo de ateísmo. Ensinam todo tipo de objeção contra a palavra de Deus. As crianças sendo envenenadas. E vocês achando que só aquele fast food que estava fazendo isso, né? Não, desde 2005 já estão fazendo a coisa. Mãe, ei, mãe, vamos comer mais lá não. Meus queridos, continuando, glória a Deus, só olhando o relógio ali. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo hagios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Processo contínuo de santificação. Meus queridos, processo contínuo de santificação. Grava bem isso. A Bíblia Sagrada nos diz que devemos ser santos e irrepreensíveis. Só que de repente você, vasculhando sua vida espiritual,
você descobre que ainda tem alguma coisa que te prende. Rapaz, e agora? Se vier arrebatamento agora, será que eu não subo? Aí eu volto de novo para aquelas duas bases. O que você tem feito? Tem ido diante do trono da graça? Você tem discernido o bem e o mal segundo a Escritura? Se você disse que sim, que realmente eu vou diante do trono da graça, você está protegido. Eu vou explicar para os irmãos por quê. O que nós somos? De carne e osso, sujeitos à segunda lei da termodinâmica, que vou traduzir para os irmãos, que é quando qualquer estrutura ou sistema sai da ordem e vai para a desordem, por isso que envelhecemos, por isso que também nos sentimos cansados. E nessa conjectura de termos uma alma ainda que às vezes se atrai para as coisas do mundo, é que temos que estar diante do trono da graça. Falando para Jesus o quê? A verdade. Sendo o quê? Sinceros. Pedindo o quê? Ajuda. Porque quando a gente vai diante do trono da graça, sabe que a gente está reconhecendo a nossa insuficiência. E quando o ser humano ele reconhece a insuficiência de Jesus, o doutor Jesus, ele dá o tratamento terapêutico espiritual preciso. Vocês sabem receita de farmácia de manipulação? Com Jesus é a mesma coisa. Por isso que a gente não pode fazer uma coisa: jogar nosso testemunho de vida dizendo que para o outro irmão vai funcionar da mesma maneira. Ei, não. Jesus, ele executa a sua multiforme graça. E o que é multiforme graça? E por quê? Porque nós somos pessoas múltiplas. Eu tenho a personalidade diferente do irmão Regis, que tem a personalidade diferente aqui do irmão e do outro, e de cada um. Aí Jesus, ele pega, vem conosco. Por isso que Jesus, ele nos pega de uma maneira que não pega o outro irmão. Aí vem cá, meu filho, né? Eu vou conversar com você, vou interromper tua programação normal e vou falar contigo aqui. Eu vou dizer uma coisa: qual dos irmãos já passou por isso? Levanta a mão. Já passou por isso? Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabe tratar nosso coração de uma maneira individual. Sabe o que Jesus, ele sabe? Dos nossos traumas, das nossas dores, do que passamos, por que pecamos, por que nos abstemos de pecar. Então Jesus, ele vai cuidando da gente de uma forma carinhosa. Você sabe por quê? Porque a gente se permite. Quando a gente vai diante do trono da graça e confessa aquilo que nós somos, você está dando espaço para que o Espírito Santo de Deus opere em sua vida. Agora tem gente que é orgulhosa, é obstinada e diz que não. Meu Deus, tem alguns ministérios aí que ensinam o cara a ser arrogante. Não, porque eu sou o filho do rei. Filho do rei tem que passar miséria. Pisa na cabeça do serpente. Aleluia. Jó não era justo? Jó não se desviava do mal? Mesmo assim Deus permitiu que o diabo arrancasse tudo dele. Uma dor emocional, dores emocionais violentíssimas, no qual, rapaz, se a gente já se dói por uma coisinha inesperada que acontece, imagina se a gente passasse coisa como Jó. Perder filho, perder família, perder bem, ter o cônjuge contra a gente. O homem não enlouqueceu. A graça do Senhor foi suficiente para ele já no Antigo Testamento. Diga aí.
Sabe que me lembrei agora, pegando o gancho que a irmã disse? Rapaz, a coisa mais triste que eu acho dentro da igreja, sabe qual é? Roda de fofoca. Porque tem gente que vai mesmo, como a irmã disse, vai lá na frente, eu sei porquê, foi por isso. Aí é mesmo, foi por isso, e começam. Por isso, meus irmãos, eu vou dizer que a gente peca muito pela língua. Porque ficar de mexerico, se divertindo. Sabe que o mexerico, ele não é apenas simplesmente contar a vida do outro, é se divertir com a desgraça dos outros. A verdade é essa. Já notou isso? Já viu fofoca do bem? Já viu fofoca do bem? Não existe fofoca do bem. É só para detonar outra pessoa. Ah lá, não sei o quê. Ah lá, pecou assim, pecou assado. Sabe o que diz a Escritura? Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Às vezes fica olhando para o irmão lá, de repente tropeça. Ah, era santo, não sei o quê. Não, não era santo. Era simplesmente alguém com capa. É quando tira a capa, aí é descoberto. Glória a Deus, olha no horário para não passar. 2. Predestinados para filho de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocabulário orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega a adoção, o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora somos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-la assim. Interessante essa parte. Filhos por adoção. Em Romanos 11, você vê a realidade de que somos o jambuzeiro enxertados na oliveira, mas de que nós, como adotados, devemos tomar um cuidado. Porque se Deus não perdoa os galhos naturais, os ramos naturais, o que será de nós se não estivermos na presença de Cristo? Então veja, Jesus, ele quer uma igreja sem mácula e nem ruga. Sabe o que significa? Total dependência de Deus. A total dependência de Deus.
Sabe, meus irmãos, nessa vida corrida que a gente tem, trabalho, 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 a gente pensa praticamente em conta o tempo todo. Às vezes a gente não dá aquele tempo que é necessário diante de Deus. Às vezes a gente se abstém de estarmos no trono da graça, às vezes por essa vida tão louca que a gente leva. Mas mesmo assim, o Senhor nos abençoa e nos ama tanto, mas quando a gente extrapola, e às vezes a gente nem sente, quando a gente extrapola, aí Deus, Ele dá um freiozinho de mão, né? Interrompe a programação normal, né? Acho que já contei para os irmãos o que aconteceu com aquele pregador. Um pregador, e olha que esse pregador estava trabalhando para Deus, indo para cima e para baixo, para lá e para cá, pregando praticamente todo o meio oeste americano. E ele ia para mais uma igreja, para mais uma pregação, quando Jesus ele decide parar o trem no meio do precipício. E ninguém entendeu nada, simplesmente a máquina parou. Aí, pronto, ó. Aí para um lado, para o outro. E esse pregador, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus falou ao ouvido dele: eu parei esse trem porque você não tem dedicado tempo a mim. Você só tem ficado nessa vida louca, indo para cima e para baixo, pregando minha palavra. Eu quero ter um tempo com você para falar contigo. Vamos pegar esse sentimento de Deus. Quem já leu o livro de Oséias? Ali é uma lição tremenda do que Deus quer conosco. Por isso que o nosso relacionamento com Deus não tem que ser apenas uma coisa meramente utilitária, de bater ponto em igreja. O que Jesus ele deseja é realmente um relacionamento conosco, olhar nos nossos olhos, dizer o que ele sente. Sabe por quê? Porque Deus nos ama e quer se comunicar conosco. Oséias teve a dor de ser um profeta traído. Era para ser ali, no caso, o relacionamento com Deus, com Israel, no sofrimento do profeta. Mas no Novo Testamento já dá esse jumper maior. Não é mais para com Israel apenas, é para com a humanidade. E quando você analisa aqueles 14 capítulos, você vê que o profeta ele vai aceitando e procurando aquela mulher, ainda que ingrata, ele vai amando. Mas no final ele conseguiu? É aí que está a coisa, deixa uma incógnita. E por que essa incógnita? Por que esse ponto de interrogação? Porque cada ser humano, aí vamos de novo com relação à eleição e predestinação. Cada ser humano tem sua escolha. Assim como o profeta, ele poderia conseguir trazer juízo àquela mulher, ele pode tê-la perdido para sempre. Mas é uma reflexão, veja bem, o livro de Oséias, ele não é uma novela.
ele é, na verdade, uma reflexão daquilo que nós estamos fazendo. E na dor da traição que o profeta vai sofrendo, Deus ali ele expõe todo o seu desgosto, o seu descontentamento a uma Israel que se afastou dele. Israel, o reino do norte, se perdeu com os assírios. E o reino do sul ficava só entre a adoração a Deus, a adoração a Baal. Adoração a Deus, adoração a Baal. Ficava, sabe, como diz o profeta Elias, tudo bem, Elias é do norte, né? Mas coxando entre dois pensamentos. Ou coisa mais triste é coxar entre dois pensamentos. Por isso que Deus ele não suporta. Rapaz, você não é quente nem frio. Eu estou a ponto de te vomitar, ou seja, de rejeitá-lo para sempre. Porque vômito ninguém come, né? Se bota para fora, se varre e deixa para lá. Tudo bem. Então, esse homem que foi eleito, né, para uma futura salvação, ele pode vir a perder essa salvação. Sim, pode. Isso, então dá para se entender, Sim. através dessa situação que você deu de Osés, que mesmo ele sendo eleito, né, ele pode sim perder essa salvação. E meus irmãos, por isso que é necessário a gente compreender o que é predestinação. Porque já tem denominação dizendo que uma vez salvo, sempre salvo. Porque ele confessou a Jesus Cristo como seu Salvador. Uma vez já basta isso para ser salvo. O outro diz, não, alguns são predestinados ou para ir para o céu ou para ir para o inferno. E não é dessa forma. Veja o seguinte, vamos agora pensando, na Bíblia a gente sabe, nós vamos pensar logicamente. Me diz uma coisa, uma pessoa que não quer nada com a outra, só porque uma vez se relacionou com essa pessoa, seja qualquer nível, amizade, casamento, sei lá, e de repente perde essa condição diante dessa pessoa. Será que essa pessoa simplesmente vai chegar, vamos dizer assim, que a pessoa, ela se deu bem, vai chegar e dizer, meu amigo, tudo bem, quanto tempo? Vai ser falso, irmão. A mesma coisa com relação a Jesus. Uma vez salvo, sempre salvo. Sim, porque simplesmente confessou um dia o nome de Jesus. Então quer dizer que Jesus tem a obrigação de premiar uma pessoa simplesmente porque confessou apenas o nome dele uma vez e depois, por qualquer besteira, foi embora? Agora veja bem, não vamos confundir com as oportunidades que Jesus dá a essa pessoa de se voltar para ele. Isso se chama longanimidade, não é predestinação. Só que a pessoa, ela simplesmente diz, não quero, não vou, não gosto. Às vezes você tem aquele tipo de pessoa que se confessa cristã, mas não dá fruto. Porque em Cristo a gente tem que dar fruto. Conforme o quê? O talento que o Senhor Jesus nos dá. O talento. Entendeu? Por quê? Cada qual, meus irmãos, que estamos aqui na igreja, temos uma função. Há aqueles que sabem
exercer socorro para com o próximo, outros que sabem ensinar, outros que têm o dom da palavra, de pregação, né, nesse sentido. Então o que acontece? Onde Jesus está nos encaixando? Você entende? Quando Jesus ele pega uma pessoa, não é para a pessoa ser a mesma coisa. Como uma determinada teologia que tem aí, que é chamada teologia de missão integral. A pessoa pega, entra na igreja, mas pode permanecer assim, viu? Só ficar frequentando os cultos, tá tudo certo. Bate seu cartãozinho aí. Não. Jesus ele pega uma pessoa e diz: eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar o teu ser, eu quero que você seja a luz para mim. Ah, Senhor, mas eu faço uma coisa humildezinha do quinto assistente, do carimbador, que não sei aonde. Ninguém quase vê. Não, mas faz. Faça. Sabe o que acontece? Nossa fraqueza, vamos dizer a verdade. Nossa fraqueza, sabe qual é? Que a gente, quando a gente não é reconhecido, a gente fica frustrado. Ninguém reconhece. Fica todo assim, chororô. Você está fazendo a obra para Deus, meu irmão. Em nome de Jesus, não pegue isso e invente desculpa para ir lá para fora, não. Sabe? Tenha pelo menos coragem de dizer: não, quero Jesus porque eu não quero mais. Pronto. Agora, sabe, vim com essas covardias, porque o pessoal pega. Ah, eu saí porque aquele irmão fez isso. Ah, eu saí porque o irmão fez aquilo. Ah, eu saí porque o irmão agiu assim comigo dessa maneira. Deixa de ser covarde. Deixa de mentira. Você saiu porque você ama as coisas do mundo. Sabe? Admita isso para si mesmo e diante de Cristo. Ah, Senhor, é verdade. Eu peguei e saí porque eu gosto das coisas do mundo. Agora fica numa covardia, numa coisa impressionante. Eu vou contar para vocês até, acho que foi até uns anos atrás aí que aconteceu, em outro estado aí. Havia uma jovem cristã, que simplesmente um dia decidiu que não ia querer mais ser crente. Não queria mais ser de Cristo. Essa jovem foi e se meteu nas coisas do mundo. Saiu da igreja, se meteu nas coisas do mundo. E eu vou te dizer para você, quando ela estava saindo para ir para algum lugar, ela recebeu uma ligação de uma missionária. A missionária sentiu no coração, o Espírito Santo de Deus falou para ela: telefone para fulana e dá essa mensagem. E ela disse: olha, Jesus está dizendo isso para você. Se você não se voltar para Jesus, você não vai realmente viver. O mundo vai acabar com você. O diabo está armando lá, sua armadilha vai te matar. Aí ela pegou lá, não quero, não sei o que, e desligou na cara. Muito bem. Pegou, foi embora, tudo aparentemente bem, sabe? Pegou, fez o que quis. E aí eles estavam voltando para casa de carro. De repente, estava dirigindo o carro, estava um caminhão com uma carga. E esse caminhão com essa carga, de repente, a carga se solta, vai contra exatamente onde ela estava sentada, na frente, no lado do carona. Pá! Ali aquela coisa, não sei se era concreto, uma coisa assim, esmagou ela. Os outros sobreviveram.
com acesso de raiva de Deus? Não. É como já disse naquele outro dia, daquele bandido que ia ser condenado à morte e que ele rejeitou a Bíblia dada pelo governador, que tinha dentro a carta de libertação. Ele disse o seguinte: não vou morrer por causa dos meus crimes, eu vou morrer porque rejeitei a misericórdia. É aí que está a coisa, meus queridos. Sabe o que é santidade? No fundo, na essência, é quando a gente aceita cada dia mais a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque essa capacidade, porque a gente não vê suficiência em nós mesmos. A gente vê a capacidade, a potência de Deus de perdoar nossos pecados e transformar nosso coração. Estamos seguros em Cristo exatamente porque a gente tem esse conceito enraizado em nossos corações, não raiz de amargura. Estão entendendo o mistério do que é realmente a predestinação? Essa é a essência. Você veja que os apóstolos, quando eles olharam para uma outra pessoa, expulsando os demônios em nome de Jesus, e eles disseram: olha, Senhor, estava alguém expulsando demônio ali no teu nome, a gente proibiu, porque ele não nos segue. E aí Jesus, ele calmamente disse o seguinte: ei, vem cá, todo aquele que usa o meu nome não vai poder falar mal de mim. Sabe o que significa? Não é apenas a questão de placa de igreja, mas às vezes o que o Espírito Santo de Deus faz na vida de uma outra pessoa, e que às vezes a gente acha meio estranho, mas quando Jesus chega e explica, aí, ah, Senhor, agora entendi porque o Senhor tem que fazer isso na vida da pessoa dessa maneira. Ah, então qualquer coisa extravagante. Não estou falando de extravagâncias. Eu estou falando de um operar divino sobre a vida de um outro irmão, de uma outra irmã, de uma maneira toda especial, porque ali Jesus está tratando do coração dela, não está tratando do nosso. Correto? Não é extravagância, não é? Ah, então a pessoa pega, faz não sei o que, rodopia. Não é isso. Estou falando de um tratar do coração. Estou falando de Jesus começar a ser o oleiro que vai moldando o coração e a mente da pessoa. Até mesmo porque, queridos, todas as nossas histórias são diferentes. Em algum ponto da nossa história, Jesus nos alcançou. E aí você olha para a sua história e compara com outras histórias, você vê que Jesus, ele te alcançou naquele ponto porque era com você que ele queria tratar. Era contigo que Jesus queria pegar. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que nossa estrutura é pó, ele sabe do que nós passamos, da nossa história de vida. Então por isso que Jesus, ele nos alcança num momento e num determinado ponto de nossas existências. Assim como a plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, assim também ele faz conosco. Em algum ponto de nossa história, Jesus nos alcança. Amém? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, é lindo. 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações. Acho que já li esse. Glória a Deus. Vamos lá. Ponto 2. Predestinado para adoção, para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Ah, já foi, né? Perdão.
Perdão. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados, e reestabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Alguém já viu aquele filme chamado Ben-Hur? É um filme antigo, né? Década de 50. Fala de um homem chamado Judá Ben-Hur, e que a trajetória de vida deste judeu é muito interessante. Ele sofreu a injustiça e tudo que ele queria era a vingança. Num navio romano, quando ele for atacado pelos seus inimigos, Judá Ben-Hur, ele salva um oficial do exército romano. Agora vocês vão entender algumas coisas que também está escrito. Esse oficial romano de alta patente, o general, adota-o como filho para que ele use seu nome, suas vestes, e deu a ele um anel. Já se lembraram do filho pródigo, né? Peguem ele e dê um anel. O anel representa que ele é integrante da família. E qualquer um pode ser integrante da família quando usa anel. Por isso que você tem o termo aliança, no qual você, vamos dizer assim, o cidadão romano, ele pode pegar e adotar alguém para si. Por exemplo, assim às vezes, um escravo sendo liberto porque é integrado à família, né? E ele ali, integrado à família, tem todos os privilégios de ser um cidadão romano. Então você teria 3 bases para você se tornar cidadão romano naquela época. Ou nascido, ou você comprava uma escritura de cidadão romano, ou você era adotado. E nisso, Deus ele pega um pouco da sociedade romana da época e coloca e explica o que é adoção na pessoa de Jesus. Por isso que Deus quer estabelecer uma aliança. O que é isso? Literalmente, como fez com o filho pródigo, botar um anel no nosso dedo, para que através dele, dessa aliança, possamos pertencer ao Senhor. Coisa mais linda, né? Quando Jesus nos abraça, quando Jesus, ele nos quer, independente daquilo que nós somos. É porque ele diz: filho, sua vida não é à toa, tem um propósito de me louvar, de me glorificar. Sabe qual é a coisa mais triste de uma pessoa que se suicida?
ela não se achar mais coisa nenhuma. Você pode ver, todo cara que tem, antes de se suicidar, ele se desvaloriza de uma maneira excruciante. Tem até aquele hino ali da década de 90. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Jesus ama, Jesus se importa. Aí o que você está fazendo? Isso. Sabe, falando da minha experiência como cristão, eu digo que uma vez já estive assim, me sentia mal, às vezes desvalorizado. E Jesus, ele me deu essa palavra de Hebreus. Acho que é por isso que eu tenho essa ligação até forte, né? Mas é porque é uma coisa que eu vivi, meus irmãos. Quando soube que, permanecendo diante do trono da graça, Jesus ele poderia me restaurar mais, curar minhas dores, fazer uma transformação, é de que realmente ali o Espírito Santo de Deus me deu uma nova vida, um renascer de uma esperança. Sabe qual era a verdade? Há muitos anos atrás, eu achava que simplesmente santidade era algo já pronto e que você tinha que fazer, só. Até porque diria que também, dentro desse contexto de época, era muito assim a Assembleia de Deus. Qualquer coisa, disciplina,